Boa tarde, clã, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Ataque Crítico. Hoje vamos conferir mais um daqueles eventos do Hogwarts Legacy. Lembra que a gente tinha imaginado que eles iam fazer um por mês? Bom, então, acho que é o caso, né? Temos aqui mais um evento confirmado para mostrar um pouco mais da gameplay. E pelo que eu vi ali, eles vão mostrar um pouco mais também da gameplay com a vassoura, né? Então, vamos ver como é que é a exploração voando, né? Quem sabe mostra também usando algum animal fantástico, né? Um hipogrifo, alguma coisa assim. E também falaram que vão mostrar a sala precisa, né? Que a gente viu só rasamente em um dos trailers e já prometeu bastante. Acho que a sala precisa é um dos pontos que eu mais estou interessado em ver aqui do Hogwarts Legacy. E além disso, né, molecada, foi confirmado, acho que foi ontem ou foi no início de hoje, não lembro direito, né? Que a versão da geração passada do PS4 e Xbox One foi adiada, né? Então eles vão demorar um tempinho para poder lançar a versão do PS4 e Xbox One. Mas a versão da nova geração foi a Gold agora. Então, pô, eles devem estar só nas fases de toques finais mesmo. E a versão do Switch, ela foi adiada mais ainda. Quem tá jogando no Switch vai ter que esperar, acho que um bom tempo ainda pra poder jogar o jogo, né? Então, é uma situação engraçada, porque o jogo tem 3 datas de lançamento, dependendo de qual plataforma você quer jogar, né? Curioso. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhada aqui no evento. Tô bastante animado aqui pra ver quais são as novidades. O nosso apagante tá aqui, ó. Salve pro Colares, salve pro Elwas, salve pro Vinícius, Jove Bruno, o Nel Adaiton, o Coleman, o Caio Gomes. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Quarta-feira, né? Quarta-feira braba. Fala, Felipe, também chegou aqui. O evento é ao mesmo tempo do evento do Baldur's Gate? Sim, eu optei por cobrir aqui o do Hogwarts Legacy porque o do Baldur's Gate é muito longo e muito chato. Cansado já. Ah, um evento, olha só, uma classe nova pro Early Access. Chega. Ô, Larian, chega. Termina logo esse jogo. Esses eventos do Baldur's Gate eu não aguento mais. A classe nova. Tá. Mas e o jogo? E o jogo? Fala aí, Max. Fala, Rômulo. Marcelinho também tá aqui com a gente. Tô focando na geração atual para depois focar na otimização para PS4 e Switch. Sim. E aí a gente vê como que a fase de cross-gen interfere um pouco na produção, né, cara? Porque se eles fossem esperar para lançar todas as versões ao mesmo tempo, o jogo ia demorar um bom tempo a mais, né? Para poder ficar 100% completo, né? Então, daí dá pra ver o quanto que essa fase de transição, assim, agarra um pouco a produção, né? Fala aí, senhor Wayne. Fiz a pré-venda da edição de colecionador, ainda dá tempo de cancelar, não sei se vale. Cara, alguém que você ia falar, pô, edição de colecionador, maneiro, não sei o que lá. Inclusive, acho que hoje mesmo, né, acho que a Warner Play, ela postou um unboxing oficial, né, da edição de colecionador, ainda nem vi. Mas, porra, muito foda, né, cara? Eu tô babando na edição de colecionador do Final Fantasy XVI ainda. Que eu vi com um rapaz que importa, que ele importa pra gente aqui no Brasil por 3.500. Eu falo assim, tá, pô, 3.500. Considerando tudo, né? Tá no preço. Mas, porra, juntar 3.500 é brabo demais. Que isso. Por mais que, sei lá, eu vendo o jogo, porque eu já vou ter o jogo por 350, é muito dinheiro. Eu não vou ter. Eu tô secando essa versão, mano. Tomara que não seja que nem da última vez esse evento aí, falando muito, mostrando um pouco. E já ia. Ih, meu querido, cara. Ixi. Vai ser, pô. Vai ser aquela galerinha no sofá. E aí, rapaziada? Parará. Vai trocando ideia em vez de mostrar o jogo mesmo. Vai ser isso aí, pô. Vai ser isso aí. Será que o jogo não vai vir capado? Cara, eu acho que é um bom sinal eles focarem na versão de PlayStation 5 e tal, e Xbox. Acho que isso é um bom sinal, sabe? Acho que, tipo assim, se o negócio já foi a Gold já. Então eu acho que eles estão bem. Vamos dar o benefício da dúvida, né? Deixa eu ver. Da última vez que eu olhei aqui, a Warner Play não tava
uma transmissão no ar. E ainda não está. Eu gostaria de pegar uma transmissão com uma legendinha. Será que é pedir demais? No próprio Hogwarts Legacy tem aqui. Será que no próprio negócio do Hogwarts Legacy já vai vir com legendinha? Vamos deixar aqui, né? Vamos ver se vai aparecer algo. Por falar em edição de colecionador, tô me segurando pra não comprar o 16 mesmo, sendo caro pra caramba. Cara, eu acho, tipo, ridículo porque ele só é vendido na Square Enix Store. Ele não é vendido, tipo, na Amazon ou em alguma outra loja, GameStop, que seja. Ele é vendido só na Square Enix Store. E aí, tipo assim, eu de curiosidade fui ver quanto que custa mandar pro Canadá, que é onde tem contatos. Quanto que custa mandar pro Canadá? Sabe quanto custa o frete? No Canadá. Quase 150 dólares americanos. Então tu já paga 350 numa edição de colecionador e você paga mais 150 pro negócio ir lá pro Canadá. E depois mais não sei quantos milhões pra vir pra cá pro Brasil. Irmão, esses 150 dólares pro Canadá não faz sentido. Ou isso é, pelo amor de Deus, cara. Ah, que isso. Tem que ver a galera que importa mesmo, que sem condições. Esse vai ser o último jogo que vou arriscar fazer pré-venda. Zelda não conta. Ah, Zelda não conta. Espero que não me arrependa. O Hogwarts Legacy... Cara, o Hogwarts Legacy tá prometendo, cara. Eu tô aqui em cima do muro. Tô aqui em cima do muro, mas positivo. Mas tô positivo. Tô bem. Tô com boas expectativas. Zip for me não facilita o frete? Cara, eu nunca... É porque eu não compro essas edições de colecionador, né? Eu sou pobre, pô. Eu falei com vocês. Se eu não recebesse o jogo aqui, o canal ia ficar só de notícia. Se as publishers não me mandassem jogo, o canal ia ficar só no negócio de notícia. Então, assim, eu não tenho costume de pedir coisa importada, né? Aí eu não sei. O que eu vi foi um rapaz que importa mesmo essas edições de colecionador e ele me passou o preço de 3.500. Se a gente for ver que custa 350, quanto tá o dólar hoje? Contando que tem imposto, vamos multiplicar por 6, vai? 350 vezes 6. Dá 2.100. Aqui, a edição do God of War, o frete saiu quase 500 reais. Então vamos botar mais 500 reais de frete. Dá 2.600. O maluco pegou aí 900, né? Pra poder ter essa mão de obra aí, né? Ainda é caro, né? Ainda é muito caro. Mas é difícil, porque... Ah, e não estamos contando com o frete da própria Square Enix, que custa 150 dólares pelo visto, né? Então é isso aí mesmo, esse é o preço mesmo. Caro pra caramba. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não dá, pô. Eu já caí na loucura de fazer a pré do Hogwarts do Resident Evil 4, pensando antes que aumentem os preços da PSN. Rapaz. Eu acho, o Resident Evil 4, pô, esse aí vem, pô. Esse aí se decepcionar, eu vou ficar maluco. Que isso? Tem que o imposto muitas vezes conta sobre frete também, que é um absurdo. Cara, nem tava pensando nisso, mas nossa senhora. A melhor chance é ir na galera que importa mesmo, o pessoal que importa, né? Que aí você não tem dor de cabeça e pelos cálculos que a gente tá vendo aqui não é tão absurdo o preço, visto que é uma parada dessa parada, né? Desse nível mesmo. Olha, começou aqui a contagem regressiva, deixa eu ver se vai ter legenda aqui. Tem, já tem legenda aqui na própria transmissão global. Perfeito, clã. Vamos passar aqui então, 5 minutinhos vai começar. Deixa eu acelerar até aqui.
Ele sincronizar e vamos que vamos. Falando em edição de colecionador, e a edição do Resident Evil, hein, que vem com um Leonzão. Porra, esse também queria. Eu queria tudo. A do Baldur's Gate também, o Mind Flayer boladástico. Foi tudo muito foda, cara. Porra, eu fico pensando, pô, quem mora nos Estados Unidos, esse negócio assim, tipo, porra, deve fazer a festa, né? Porque, pô... me falaram que a edição de colecionador do Final Fantasy XVI tá caro, pelos padrões de edição de colecionador, né? 350 dólares tá caro. Mas, pô, imagina esse negócio custando 350 reais aqui. Que é isso? Que custe 500. Que é isso? Pago. Eu, se eu fosse um cidadão médio dos Estados Unidos, ganhasse em dólar, né? Trabalhasse lá e ganhasse em dólar, eu ia fazer a festa. Eu ia comprar esses jogos todos pica e ia comprar tudo edição de colecionador. Às vezes o jogo nem é legal, mas tem uma parada maneira na edição de colecionador. Quero. Vou. Adicionaram a legenda PTBR em Crisis Core Final Fantasy VII Union? Nada, cara, nada. Inclusive, tava batendo um papo com o PR da Square, um papo assim, né, um papo, tava conversando com ele. E aí, eu mandei a braba, cheguei e perguntei pra ele, pô, qual que é o critério pro jogo ter legenda em português? Qual que é o critério? Aí ele falou que não pode falar, né? Mas ele falou que tem a ver com o tamanho do jogo, né? O orçamento. Então, jogos com maior orçamento costumam ter legenda. E ele falou que não é só o português. Ele falou que o espanhol latino, que é bem diferente, de acordo com ele, né? Também não costuma ter legenda, se for um jogo pequeno. Mas, assim... ele tá ouvindo, tá? A Square Enix está ouvindo nossas reclamações. Vamos ver se muda, né, a atitude e a gente consiga incentivar mais. Então, olha só. O negócio é não parar de exigir. Sabe onde tem mídia física de PS5 pra comprar em pré-venda? Cara, vou conferir aqui se tem na Amazon. Deixa eu dar uma confere. Tem, pô. Não. Ou tem. Peraí. Segurar o andar. Putz. Parece que é a Amazon americana apenas. Ué. Ah, não tem, pai. Porém, na Americanas, olha só. Na Americanas tem, no Submarino tem. E na Shopee também tem. Pelos preços aqui da Shopee, que tá mais barata, por 315 a versão de PS5. Parece que na Amazon não tem. Pela minha pesquisa rápida aqui, pelo menos. Para mim não tem legenda em espanhol, veja bem. Eu falei espanhol latino e eu não falei do Crisis Core em específico. Ele falou que normalmente também não vem em legenda em espanhol latino. Latino. A Square caga para a América Latina inteira. É isso que ele falou. Ixi. Pô, falhando com 22 segundos falhando aqui a transmissão, YouTubes? Não! Pô, aí vacilou com nós, por que isso? Pera aí, vamos adiantar aqui. Vamos voltar, vamos ficar bem no ponto. Bora, let's go. O setup dos caras é bonito, né? Pelo menos.
Hey everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce you to our panel today. First up, we have community guest host, Ben Snow. Oh my god, I can't believe this is happening. Thank you so much for having me. And Cara, from the todos os Avalanche malucos que team, we entram lá have pra game falar director ficam Alan super Su. nervosos, Hello, né? And systems designer Mackenzie Toner. Hi. And finally, just off screen capturing gameplay for us, Andrew Coram. Today we'll be giving you a taste of the open world via broom flight, a deeper look at combat using the Dark Arts Battle Arena, and a look at your personalizable home within Hogwarts, the Room of Requirement, where we may even see some beasts. Tô muito curioso pela sala And we're precisa, starting right velho. where we left off in our last gameplay showcase, just outside Hogwarts, which I love that you can walk out of the castle after walking through everything and then just come out here and take off on your broom out into the open world. Pelo menos And, essa Alan, vez, I know quem that's tá something jogando that não you tá particularly falando like ali, o about cara tá por Hogwarts fora. Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to hop on the broom and go anywhere. There's something about kind of like the sensation of everything being open to you, and just I love the proximity that I can get Puxou, to já things. foi, I love ótimo. flying close to the ground. Não precisa ir em nenhum ponto and nem nada, né? I kind of wanted to talk about it just because I feel like, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, but because they're not just, I have a broom and it's done. I actually kind of like some of the mechanics in it. So you see in the lower right, there's a meter there, and occasionally as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it draining or not. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out, we're not at the 3,000 yet, we're at the 11. So. Oh my goodness, I'm just so speechless certo. right now because this is just so beautiful. The world just looks so. By the way, the broom, is that like the only one, or can you like upgrade that broom to go faster? Yeah, so we have a shop in Hogsmeade, actually a broom shop. And so that sells a variety of different brooms. And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but é só cosmético, a gente pode... talk to the shopkeep, A vassoura é só and help cosmética, them as out, they'll actually diferenças. sell upgrades. Opa, mas tem melhoria também. Yeah, and those upgrades Tipo assim, will a skin make it so that where é por normally fora. the A broom, melhoria you can não only tem a ver com a fly, skin. Ótimo. You can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, kind of closer to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drop. And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground. And the broom owner at the sporting goods store in Hogsmeade is Para trying você to ficar voando perfect the rápido broom em and get cima, você better tem at que it fazer and upgrades. know it better, and you can participate that and get better and better brooms through that. And I love that mechanic encourages you to actually explore the world and kind of stay close to the ground. It's not just a travel mechanic, point A to point B. You're not just flying high over everything, although it is beautiful, something I really love doing, but as well, there's lots to explore on the ground, and so kind of keeping you down at the ground level. And to me, it feels like it's got this kind of surfing vibe over the. Oh my god, like I'm just like, I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to the mountaintop, I'm going to the forest, and to that hamlet, or I don't know if that's how it's called. I think that's what it is. No, it's awesome. We're actually gonna land here, and I feel like Bah, when you call posei. it a hamlet is just perfect, just because that's what we refer to it as. And so we all know from lore that Hogsmeade is the only all wizarding village within Britain. But we wanted other Curtiu. opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of populate the landscape, so it's not just kind of barren as you leave out this direction and that direction. And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations that wizards might live in out in the Scottish Highlands. And so it's those. dinheirinho ali, and so we trocadinho refer to those cara, as né? hamlets, and they're opportunities to learn those wizard stories, how those different locations have kind of like learned to live, what their relationships are with characters at Hogsmeade. Pô, and tá Hogwarts. bonito, hein, esse And so lugarzinho aí. they're both quest opportunities out here. A and arte do chance jogo to tá kind of muito boa. Get to know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. And you also notice on the mini-map like lots of little icons, and each one of those represent gameplay in the hamlets that you can participate in. Whether it's a vendor or different puzzles and challenges or different secrets that exist. Each one of those icons are different opportunities for gameplay. And you'll notice that same thing as we venture out into the open world as well. So when you go out into the open world and you see those icons, whether they're on the mini-map or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles left behind by
old wizards, you know, that you can solve that actually grant you those. If you see ruins off in the O gráfico tá bem genérico. Porra, vocês queriam o quê? Que tivesse um luz de cyberpunk aqui? Ah, vocês estão malucos, pô. Vocês simplesmente estão malucos. Enemies dotted on the landscape, sometimes those characters, poachers or dark wizards, might be hoarding Bota isso aí, porra. magical resources that are valuable to you. Nunca viram Hogwarts pelos filmes? So each one has kind of like a way to connect to our gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you for poking around. I mean, I right away want to just cover all of those points on the map just by going over there. Well, we've flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount. Não me zoa, não. We're gonna hop. Pera aí, Clã. Vamos ver pelo menos a qualidade decente aqui. To our gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you for poking around. I mean, I right away want to just cover all of those points on the map just by going over there. Well, we've flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount. Montaria voadora. Uau, vai vir um hipogrifo, vamos ver. Our pre-order bonus. Oh my god, he just like pops out of the Forspoken, esse jogo parece quase iguais. Oh, na moral, mano, a galera de stream precisa muito ir no oftalmo, cara. Isso aqui tá parecido com Forspoken, cara. Caraca, vocês têm problema, mano. Vocês têm problema. Tá muito mais cheio que Forspoken, cara. Vocês estão malucos. Sometimes it's really nice to get on the hippogriff because of that ground speed or those transitions. And sometimes it just feels amazing just to be riding around on a hippogriff. Look at it. Yeah, it really is kind of like, I don't know, it's a great feeling being on it. And it's a great feeling managing those transitions, kind of going from run to fly. Pô, a transição para ir para montaria voadora tá massa. That each one of these things that you can interact with have a unique identity and a reason for being. And oh my god, like I see like different like areas, like a swampy area. By the way, can you go to like entire map anywhere you go? There are regions that are like locked from you? Yeah, as soon as you, there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges in different areas, and you'll see different spots as Andrew's moving around, like you mentioned the swamp. But there, we have got like a coast, and we've got different types of environments out in the world. Muito Animais Fantásticos, a maletinha ali deu um toque especial, né, mano? Keep things fresh. All those things exist as we're moving around. So cool. And I love that windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it just. É uma vibe, né, do passado, o jogo, né? Então ele. I'm gonna have Andrew stop Acho que ele vai transmitir mais isso, né? Dev magic to change the seasons. Actually, I want you to see what this world looks like, covered in snow. Yes, yes, please. I love snow. Ah, porque realmente ele vai estar fazendo ali um código, né? O jogo ele vai ter várias, né, temporadas, né, obviamente. E olha só, pô, legal a transição do mapa aqui pro inverno. This is so pretty. Okay, it looks so realistic. Oh my god, it changes the landscape like completely. Oh my god, does it have like actual like gameplay impact, like impact on the gameplay, or does it like it's just the weather of Scotland? Yeah, we really use it as a narrative marker through the game. So as you're progressing through your main storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of felt like when you're reading the books or watching the movies where, you know, you'll see kind of like the title card, winter, and now the landscape has changed, and you're really feeling that passage of time while you're a student, you know, going through your year at Hogwarts. And I think we wanted to duplicate balõezinhos that. Aí, vibe Twilight Princess. On the outside, which pô, podia ter aquele momento igual do filme, né? Que o Harry bota a patinha ali do bicho pra poder pegar na água. Things like that, where Hogsmeade reacts to holidays, and the school reacts to holidays, and you see the decorations around those environments change. That really helped just kind of make me feel like I'm there. Right. Yeah. And it's not just you know, for the seasons, those kind of vibe things. Like we have a day-night cycle, and that day-night cycle, even though similarly, like it's largely about vibe, when you go into Hogsmeade in the evening, there's less characters there. Around the school, you'll notice it kind of dies down and quiets down. When there's candlelight and students kind of like as you're walking through the halls. But in that day-night cycle, Justo, né? À noite o pessoal tem que andar menos mesmo, né? Where
you know, Opa. whether or not you can collect them or whether or not you can interact with them that are a little bit restricted by the day-night cycle. Tem alguns itens que só vão And poder I ser love coletáveis à Andrew noite. flying up here, really high up on the hippogriff, and we're just looking at this view of Hogwarts in the distance. It's just absolutely beautiful. It's part of what I love most about flying around in this game, whether it's on a hippogriff or on the broom. No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my. I still can't get over, like, no matter, I play this so much, but I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors, all the places I can go, I can just fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, you know, to the library, to class, or to greenhouse, or to my common room, that it's all contiguous and just kind of like one space is still exciting to me after all this I mean, time. I'm just I'm speechless right now. It's just absolutely beautiful. It's just, oh my God. As much as we want to spend a lot more time out here just flying around, experiencing the world, I think this is a great opportunity to switch over to combat. And last time we gave you kind of an intro to combat. This time we're going to really go a lot more of a deep dive Opa, valeu João pelo superchat, using meu the Dark querido. Arts Battle Robozinho Arena, valeu which pra is part of nós. our deluxe edition. All right, Andrew's got us in the Forbidden Forest, which is where the Dark Arts Battle Arena is, which is part of the Deluxe and Digital Deluxe Edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually part of the world. O Dumbledore já tinha nascido, inclusive é uma teoria de que ele é um estudante aqui no Hogwarts Legacy. É uma teoria de que ele pode aparecer aqui. Exactly. There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral, which is part of that Dark Arts pack from the Deluxe and Digital Deluxe Edition. So we're going full Dark Arts. É uma montaria bonita, né, cara? That's good. That's fun. O set das artes das trevas é bonito, não tem jeito, é It's a great place estiloso. to show off really combat in a big way, because it unlocks some interesting abilities for you and allows you to really play around with Pô, eu acho que eles ouviram o feedback do evento passado, hein? Tá muito melhor. Like this in the game, O ritmo. Yeah, so in the base game we have 2 combat arenas normally, and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves, in order to earn a different cosmetic for your character and add that to your collection. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true, the combat arena. But one of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different abilities. So the unforgivable curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to kind of like add that to their repertoire, and they can also commit to that. Não estão mostrando várias magias que vão ter no jogo. When you play the Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all those things as kind of like a way to test them all. And so it's a chance to kind of like tour and play with the Dark Arts and decide whether or not that is a path that you kind of want to go down. But yeah, everyone has the same ability to explore the Dark Arts. This is just kind of like a way of previewing. And again, a great place for us to show off combat in general. Cara, olha o Rob. O Rob tá mexendo, uma impressão minha. Just start battling and we can start talking about everything you're seeing on the screen. All right. Tá. Oh, they just about the cadavers right away. Oh my Que God. porra? We're starting off strong. Oh my God. Was that Curtiu? Oh my God. That's so cool. Yeah, so that. Esse é porque essas magias mais fortes, elas têm uma cinematografia nela, entre aspas, elas mexem na câmera. And we really are trying to E elas têm um cooldown, né? A lot of cadaver works in the game, even in some pretty extreme situations. You'll notice that like the meter takes up a lot longer to a little kind of build up as a way to kind of deal with its extreme power, just so that it's still fun to use. And then there's some ways that we'll probably talk about to adjust that. But I don't know. I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little blue things pop up from the enemies. Also, like that
sign. Well, it's like, so in the community we call it the ancient magic sign. I don't know if that's how it's called in the game. So the community is astute. So on the development side and in player facing in the game, we reference that as your ancient magic community. Oh, so it is ancient magic. That is, yeah. So as your abilities in the game keep growing and you become exposed to some of the secrets about your own kind of mystery and your own abilities, you start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing throughout the game. That's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. Okay. É que ele usou pra jogar o explosivo no cara, né? Somebody's head. That's an ability to cast a very devastating and powerful ancient magic spell to do a ton of damage against the character. I see. And the way that manifests itself depends on the type of enemy that you're fighting. And you'll see a wide variety of enemies in here that are pressuring the player in different ways. You'll notice there's abilities that kind of bubble up under the player as he's fighting that force him to move. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. And that's actually a good link to the ancient magic meter in general. And the reason why I say that is because as you're doing different things in combat, you're protegoing and you're doing different abilities and you can kind of spectate with your talents, there are different ways to get that meter to build faster and faster. But one of the most effective base ways to build up that meter fast, that way you can launch these devastating attacks whenever you want to, is to actually perform combos. So you see that combo appearing, and it's almost like your emotions are building up, and then basically that builds up enough that you can attack someone. But as the combo meter builds up, at some point you strike someone and a piece of their magic kind of falls out of them. You'll see these blue orbs in the game world, and there's something that only you can see in the narrative, in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things and suck them in, they give big jumps to that ancient magic meter as we're playing. We're talking a lot about spells and magic here, but I think there's another huge component of combat, and that is the tools that you can bring to combat as well to kind of change the way you play. And I think Mackenzie knows a lot about what's going on with the plants and potions. And so the tools are really interesting because they're basically like a prior investment. So you can bring the potions and the plants that you grow in the Room of Requirement to combat to essentially kind of help you defeat enemies a lot quicker and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So that is something that basically covers your skin in this like rocky material that reduces the incoming damage that you're receiving. So against big enemies, hard-hitting enemies like trolls, ele usou agora a that's poção. super helpful. So much like he's just destroying. The troll just collapsed from one of the Trago já foi, irmão. Obviously, Uma we vada have lá the nele Windmill vai. potion as well, which increases your health. And then we have the focus potion. So when Alan talks about having to balance Avada Kedavra with a long cooldown, because obviously it's an instant kill, one thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Cara, as poções so parece que vão ter vários efeitos maneiros, the né? character is doing to the troll right now, like he's just bouncing around the Isso de resetar o cooldown mais rápido pra quem tem uma Avada Kedavra é muito bom. And I love that our plants are violent. Yes, and so that's like when we're talking about the setup of the arena. You also have plants that you can fight with, and so we have things like the venomous tentacula that you can put down, and it acts like a turret, and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a truly like Hufflepuffian way to approach the battle. Yes. No, that was super important to us, that there were these like multiple ways. And so you can see there's a ton of different things you can use. The Mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like piercing cry these enemies in a radius. And another thing I want to call out that we're seeing on the side of the screen here is these dueling feats, which I love because I love anything that prompts me to play a game in a different way, a unique way. I don't want to get stuck in my style, you know? And so this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to have some things over here that may make you use certain plants or certain potions or block more or... Yeah, we Ele tá mentioned falando the field guide dessas missõezinhas que tem aqui, ó. In the prior stream, and the field guide challenges, this is the way that the field guide manifests like challenges for you to do in combat. And exactly to your point, we just wanted a way to encourage players to
to explore the different systems, to help them decide, to just kind of practice with them and explore what they want to do, because there really are so many different ways that you can push talents. When you see the green X's on characters, That's right. and that's kind of through your talents you can unlock this kind of cursing mechanic that sort of like links the fates of these different characters on the battlefield. That way, as you get as you're cursing different characters, they all begin sharing damage. And so we have things like Avada Kedavra, which is the insta-kill. Uma mecânica bem comum em MMO, Before you inclusive. insta-kill this one guy, they can all drop dead for that kind of ultimate golden war fantasy. And so, Oh my god. there are dark arts fantasies. There's fantasies about being more of a defense against the dark arts character, things like that misty step that you see occasionally being used on the battlefield. And we can also spec into our potions and plants to make them more powerful and more efficacious. So it's all about which type of player you feel like you are and whether or not you want to play with prep, on the fly, or with deliberation, and those are all different options. That is so cool, because like it's like I see so much like going on the stream, just so much complexity, and I want to just try it myself, like which style works best. I mean, I feel like it's the dark arts is going to be the easiest route, but You're that our ancient audience. magic, to be honest, feels like much more powerful than just the dark arts. Yeah. To be fair. And speaking of plants and potions, we're going to be putting the dark arts away, put those unforgivable curses away, Mas é um and tipo de heading to gameplay the Room of Requirement, which is your home within Hogwarts, a personalizable space que tem that actually bastante has coisa some pra utility fazer, as né? well, Tipo, where you get no to gameplay passado tinha brew visto things aquelas and grow barreiras do things and, inimigo, né? also care for some E como que beasts. isso vai afetar qual magias tu usa All right, nele. Andrew's got us in the Room of Requirement. A sala precisa, vamos we ver. kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. And I think that's a good jumping off point for the personalization of the space as well. Not just your character and the visuals of your character, but actually this space is a place that you can make your own. Yeah, it was super important to us that this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change the architecture in here. What? Different themes throughout, starkly different themes, to really just hammer home that this is yours. You Oh can my change- god, what? Caraca, That's beautiful. We never expected that to be. Oh my god. That's the thing, is not only can you change the architecture here, but you can actually conjure little objects into this space, as you can see. So there's like statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a Mano, bunch of little things that really pique The flesh out the Sims. space and bring it to life. Oh my goodness, because like we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like there's a furniture store? Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls in Hogsmeade. But also as you engage in different types of gameplay throughout the eu world, não you'll be esperava um tipo de rewarded customização with, tão, different objects. tão forte da sala precisa assim, não, mano. Color? Dá You pra can você change the botar. color, you can change the size of it, and you can What? place it basically anywhere. Oh my god, it's so tiny. It's like for Baby Niffler. And I love how the system too is designed. It's not mechanical; it's immersive, and so you get the magical effect of conjuring it in, and you're actually doing this in the world as your character. But the way you've blended like that gameplay with the immersive design of Dá pra botar a personalizing parada até na space. parede, And pelo I love visto. the animation, how it like appears. You know, Mano, like it's vai not ficar just like there, it's like it 25 almost like it mil apparates. It is anos really quite beautiful. And that was the thing, customizando we a sala wanted that to precisa, look simplesmente. really nice, because the magic in the wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail that whimsy in this space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things and you can change their look, but you can do that with the utility objects as well. So you can see that we have planting pots and potion stations, and you can change the look of those as well. Dá pra And mudar, these are the tipo, areas tem where, skin as dos we negócios, mentioned entendeu? previously, Que, you'll be growing your plants, you'll be brewing your potions. Right. que você faz o. So as while poções you're e tal. also doing these like kind of nurturing based activities, this is also the space where you would bring your gear to be identified, and gear to have like rates put on it, which I believe Alan can talk to. Oh. Yeah, we keep bringing up appearance and how it looks, and on a, like in the game you can look like anything you want to whenever you want to, but the player will be finding different types of gear, that we call it, as you progress through the game, and essentially we just know that Fazer uma clothes and roupinha, different né? items in the wizarding world can have different magical properties.
And as you explore and as you adventure and as you defeat enemies, you're going to be finding different pieces of gear that have different abilities and that can help you in your journey and are a major part of you kind of growing as a wizard and advancing as a wizard. And so there's a huge list. and not all the time, whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there is a station inside of the room of requirement that you can conjure. It's one of the first things you conjure, called an identification station, where you can actually bring that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right. Rapaz, bem that's so pique. cool. And then as the space advances even Pique further, and the space MMORPG will tem umas paradas eventually dessas, grow né? its Que você own pega o rooms, guia, and tu you're tem que gonna fazer get new recipes, you know, identificação, né? Mackenzie's talking about all these different things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear and take any piece of gear and adjust its properties. Dá pra pegar o equipamento e mudar a propriedade I mentioned dele. earlier Massa. that you can make anything look like anything. The Você fazer vários sets diferentes do jeito que você achar melhor. Appearances, we call it, or cosmetics, we've been referring to it in Right. this stream. Those types of things you can use, and you can apply a look to any other look. So if you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look like whatever you want. That's so cool. And like Transmog, you just, vai meter you um can just put transmogzeira. some ability to this sweater, but then you can just swap that ability. Yep, and appearances you can edit whenever you want in the gear screen. The loom is specifically about applying traits and applying larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really specific abilities that blend in nicely with where you're trying to go with your combat fantasy or talents and things like that. Interesting. I'm just seeing that they're just like pumpkin fur, mooncalf fur. Where does that come from? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear are based around beasts. So this is where we get into the beast care section, which is inside this vivarium. Kind of bigger space on the inside idea. And so you can see here we have a couple of beasts out. We have a graphorn and a mooncalf and a niffler and a neasel as well. So quite a variety. Oh my God, he's just like a big puppy. Se der pra fazer carinho no bicho, é gote. Oh my God, they're together. É isso. Oh, that's so cute. They're adorable. And so part of beast care is petting them as well, but feeding them too. And so once you do those things, that's when they feel safe enough that they'll give you their magical ingredients. So mooncalf fur, niffler fur, etc. That can then be used in your gear. That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the animals you get some fur leftovers. That's so. Oh my God. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So in the overland, you can find these beast dens and rescue these beasts. Part of doing so is brushing them and feeding them food as well, and to build that relationship with your beasts. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. Dá pra customizar o espaço aqui também. Pô, aí sim. Tem dois espaços pra você So we customizar, have like a pô. lot of little ornaments in this area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization of this space. Oh my goodness. Irmão, no, this is você like, pode ter certeza que 100 horas desse jogo... just designing this whole area. Olha o gatinho, mano. Like, cool. Like 100 horas desse jogo vai ser só pra customizar esse espaço. Like a personalized fish tank, so to say. Just for the creatures. I love it. Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect, but there's also, we were saying inside as well, is there's a utility aspect to it too. So as you progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to speed up your process. So one of them, for example, is the food processor, which Processador de allows comida. for the beasts in the space to automatically get feed. So you don't have to. Aí você não precisa alimentar os bichinhos. so Você tem uma fazendinha de building the animais progression fantásticos, phase here. rapaziada. Como é que esse jogo é? There's also Que isso? a Gote. toy box Tá where bom. you can play with your beasts. Bolinha You'll pra see here, brincar? yeah. So you can, there's a bunch of toys in it. Mano, não- each beast esse jogo has não their precisa own nem ter favorite história toys. mais, So as pô. you can imagine, the mooncalf Esse really jogo não likes the precisa mais ter moon ball, história, pô. or the neasel as like Pra a quê? little cat really likes to chase the yarn ball as well. Right. And they're super cute. Oh my God. Watching them, it's so cute.
And the big thing we really wanted to hammer home is Ele that quer the brincar com a world gente, is a pô. dangerous place. And so by going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the overland who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Não, se você passar essa gameplay e não fazer um carinho, But he looks like my dog. eu vou ficar frustrado com essa apresentação. You could actually name them as well. So, Dá pra like dar your nome pro dog. bicho. So Porra. getting back into that personalization. Nome de bicho de Harry Potter tem que we ser didn't nome want you to zoado. just like throw in, oh, here's a Graphorn in here. Like, this can be named whatever Andrew's about to name them. Bruce. Bruce. Esse é porra. You know, we've created this really nice space. And, Qual nome vocês dariam you pro can bichão? get additional vivariums, correct? To different kind of aesthetics and looks to where you're keeping your beasts and caring for them. Progression is a big part of this space as well. So as you progress through the story, you A will vaca unlock que more cabra. vivariums. So as you can see, this one's quite meadow-themed, big open. O nome de But piolho. there's other ones. Oh, é say, bom like a nome, swamp bom that you might nome. encounter. And it's really a visual effect to and more space for your beasts. Oh, so it's like those. So when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance and then some shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Ah, oh, you put trees in here too. Oh my goodness. Chifronésio. And another thing with the beast care that I think is great, you know, tying back to this Cara, same tipo isso, kind of thing botar uma that you did with, like, the vegetação. Pra que broom, que serve? Pra where the nada, broom mas is é not just legal, a pô. method of travel, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and integration Pegou uns to recursozinhos ali. Yeah, everything Everything. connects. So as you progress through the missions, you'll expand the space. As you earn resources, you'll go into Hogsmeade and use them to unlock the gameplay here and unlock new conjurations a estátua do and different things hipogrifo. to play around with in the open world. It's in those different environments, like the different combat and conflicts and bandit grandão. camps and different things like that exist in the overland. Those things are what hold recipes that exist in the loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything. That's found throughout the world. Forgeables are used for recipes. So really everything's like a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and E o Martelinho that she fica lá has a trabalhando. particular affinity for beasts. Yeah, I mean, I think everything we're seeing here, you know, you're going to be venturing out into the world, and this is just kind of the tip of the iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. So, you know, you bringing up Poppy, there are more kind of mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff that just kind of make this all just kind of like the beginning of it. Cara, eu fiquei meio que distraído Well, we can spend com o hours negócio in e nem here, vi but o que eles we're estavam gonna falando, have mas to parece que, end tipo the assim, stream now. já What do tinha you apresentado think que tem uma about what personagem you've que ela é muito ligada com os animais, né? So blown away Então by eu acho que how- tipo, vai ter muita coisa que a gente vai how liberar beautiful it looks, the pros open animais world seems fantásticos que vai vir dela, né? Pro detailed, side there's so quest many dela. things to do, and like the combat, we're gonna spend like 2 weeks or more just breaking it down by pieces. There's just so much to this world. Like, I'm so happy you guys did this overall gameplay. And that's just the tip of the iceberg. We've got more for you to discover and find on your own. Thank you so much for being here. Thank you for watching. Hogwarts Legacy is available for pre-order now. It releases February 10th with 72-hour early access for owners of the video. Collector's Chegando. Deluxe and Digital Deluxe Edition. We're gonna wrap things up, but first we've got a little surprise for you. Uma surpresa? Bye. Cara, a Sonserina do meu clã. Vamos ver. Eu acho que eu pesquei, clã. Eu não entendi ali o final. Era o diário do Tom Riddle? Eu tô...
Sei lá, era isso? Não sei se eu entendi. Ô, João, não pesquei referência aqui. Ó, o Paulo também teve o mesmo palpite que eu. É o Diário do Tom Riddle? Eu acho. Só pode ser. Cadê os planos pra explicar isso aí? Não, pô, eu acho que um livro assim só pode ser Tom Riddle, pô. Pô, se for isso, pô, já tem uma lore maneira aí, pô. Meio antes da época dele, né? Verdade. Bem antes da época dele. Bem antes mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então o que será que é? Não sei o que pode ser. Será que tem alguma coisa a ver com Salazar Sonserina? Tipo assim, explicando. O Diário do Tom Riddle tem alguma coisa. É um artefato do Salazar Sonserina. Pode ser. O Diário do Arthur Morgan, pô. Já é melhor que os 3 filmes dos Animais Fantásticos. Sim. Isso é, isso é. Ó, o Esteban chegou aqui, ó. O Voldemort sempre usou elementos simbólicos para suas Horcrux. Então é isso, pô. A gente vai ver a história da Horcrux, pô. Cabuloso. Já tem coisa aí pra dar um contexto dentro da lore do Harry Potter. Excelente. Mano, ó, eu fui achando que o evento em si, né, a apresentação iria ser uma merda. Os caras aprenderam, pô. Eles ouviram as críticas, certeza absoluta, e fizeram um evento muito bom. Teve a galerinha ali, porra, sentada pra conversar, mas não focou neles. Focou no que tava sendo mostrado. Excelente. Excelente. Pô, que isso? 100 horas do jogo vai ser só customizando a sala precisa. É isso, pô. É isso. Esse jogo... Que isso? Essa prestação foi muito boa. Tô muito animado. Acabou e não deu um carinho nos animais. Porra, é verdade, Colares. Não, o evento não foi bom. Como é que o cara vai... Eu vi 4 animais ali pedindo atenção e o maluco não dá um carinho. Porra, aí não deu pra confirmar se o jogo vai ser GOT, pô. Só dá pra confirmar se ver se dá pra dar carinho. Né? Pô, o cara vacilou, pô. Deu carinho sim, ele usou a varinha, pô. Usou aquela varinhazinha. Entendeu? Aí chegar, porra, o carinho tem que ser dado com amor, com afeto. Com carinho, pô. Tá no nome da palavra. É chegar, pô, dar um, entendeu? Dar uma sentada, ali, porra, alisar o pelo do gato. Entendeu? É isso, pô. Isso é carinho. Isso é carinho, tem que ter tato. Se der carinho, é gote. Exatamente, Charles. Exatamente. Exatamente. Era manda Sonserina sem sentimento? Ó. Ó o preconceito. Ó o preconceito. Vou te cancelar, hein? Preconceito com os Sonserinos. Talvez é uma chave de portal escondida pra quem é do lado do mal. Pô, seria interessante se cada casa tivesse alguma coisa diferente, né? Ó, o Leonardo mandou um superchat aí pra gente. Brigadão, Leonardo. O robozinho valeu pra nós. Quando ele decidir trabalhar. Thank you. 2023 vai ser o ano que o brasileiro vai sofrer pra comprar tanto jogo foda que vai sair que salve. Brigadão, Leonardo. Cara, hoje, inclusive, eu fiz eu sempre tenho uma agenda de lançamentos pra não me perder, né? E hoje eu fiz a agenda de lançamentos de 2023. A gente tá ferrado mesmo. 2023, se não sofrer adiamentos, né, pra ano que vem e tudo mais, pra 2024, perdão, eu acho que tem tudo pra ser um dos anos pra entrar pra história de jogos. Porra, muito lançamento incrível. Incrível.
Uma mão na varinha e outro no carinho. Porra, puta que pariu. Ai, caralho. Essa foi boa. Isso aí, ó, Twilight, sem preconceitos com sorcerinos, por favor. Sou da Lufa-Lufa e estou passando a palavra de paz. Sem preconceito com Lufa-Lufas também. Tem o pessoal que também tem preconceito com eles. O que foi? Você deu uma olhada pra mim. Bom, mas é isso, rapaziada. Gostei bastante da apresentação. Se o jogo vai sair em fevereiro, talvez role mais uma apresentação. Porque eles mostraram bastante coisa já, né? Talvez a próxima apresentação foque mais em Hogsmeade. Acho que pode ser, tipo, a próxima apresentação mostra outros lugares que não sejam Hogwarts. Que é Hogsmeade, né? E talvez algumas outras atividadezinhas pra eles darem uma coisada, né? E aí acho que janeiro é a última dessas lives. E fevereiro já pode vir. Já pode vir. Que aí é jogo. Muito animado, muito animado. Esse trailer me vendeu. Pô, eu não vi. Já que a gente já tá aqui, já estamos fazendo live, eu ainda não vi. Vamos ver como é que vem a edição de colecionador. Já que a gente tava chorando por edições de colecionador, a gente chorando por ser pobre, vamos ver aqui. A Warner Play fez um unboxing. E aí, galera, eu tô aqui pra abrir essa caixa incrível sobre Hogwarts Legacy que vocês não vão acreditar o que tem aqui dentro. E o Hogwarts Legacy, você sabe, né? É um jogo de RPG e ação em mundo aberto onde você vai se transformar num aluno de Hogwarts. E você vai poder explorar o castelo, fazer feitiços, fazer poções, ter várias aulas. Chorando muito com a figura de Final Fantasy XVI. Cara, essas edições de colecionadores que têm saído, então, tem você feito vai chorar poder criar constante, o seu próprio personagem, escolher a sua casa e viver aventuras relacionadas aos filmes e aos livros que a gente tanto gosta. Agora imagina você passeando pelas ruas da sua cidade, vamos lá, pai, e conhecendo novos lugares. Não, pera aí, carro não, pô, quero vassoura. Cheio de atitude e super tecnológico, como o novo Nissan Fica. Se você se perder no mundo de Hogwarts, seria bom você ter isso aqui nas mãos. Bora lá. Então vamos, pai, vamos lá. Então vamos abrir essa edição de colecionador de Hogwarts Legacy. Eu vou abrir com muito cuidado aqui. Eu já imagino o que é. E tô louco pra ver como que funciona, porque se liga até na tomada. Olha só, abrindo com cuidado. Vamos ver aqui. Cuidado. Desse lado aqui, ó. Já vi do lado errado. Primeira coisa, vem um steel case, que é onde você guarda a mídia do jogo. Eu não tô com a mídia aqui, porque o jogo não foi lançado ainda, mas ele vai vir com o steel case já tá aí, ó. Edition. E olha que legal, ele é de ferro. Olha o barulhinho. Tem aqui uma arte atrás, aqui escrito Hogwarts Legacy e a capa aqui com o logo da escola de Hogwarts. Que mais? Olha essa varinha, deixa eu ver como é que eu vou abrir isso aqui, que ela tá presa. Então, aqui desse lado tem um cabo. Não consegue. Eu vou descobrir daqui a pouco, um cabo de energia, vamos ver pra que vai funcionar. Cabo de energia? Você pra quê, mano? Que eu tenho que soltar aqui por baixo. Consegui soltar a varinha, ela tem um peso bem legal, vamos tirar do plastiquinho. Cara, que bem feito, que incrível. Pô, a varinha, ela tem olha os detalhes. Uma guarda, né? Muito de madeira, legal. Tem uns detalhes, tipo, dourados. E mais umas partes pretas fazendo todo o detalhe. Tem uma varinha de bruxo legal, das trevas. Ela equilibra mais ou menos aqui assim. Você vai ver por quê. Será que funciona? Incêndios! Deixa aqui. E agora olha esse livro. Opa. Vem um livro pesadão. Deixa eu abrir aqui. Olha que incrível. E olha aqui esse livro. Olha, ele é pesadão. Tem um cheiro de livro antigo também. Pelo aqui o Castelo de Hogwarts. Hogwarts. Toque, não é um livro que você vai mexendo, né? É decorativo. Dá uma olhada nos detalhes, ó. Parece um livro bem antigo, com as folhas tudo amassada com o tempo. Ó, aqui embaixo a mesma coisa. E atrás, olha só, tem essa capa super dura. O verso do livro é incrível. De metal.
essas figuras na capa e atrás escrito Hogwarts Legacy também. É muito bonito, pesado e uma ótima coisa de decoração. Mas o mais legal vem agora. E na verdade tem umas instruções de como usar, mas eu já vou mostrar direto pra vocês. E agora sim chegou o momento de usar a energia. Vocês vão descobrir pra quê, olha só. Então agora tudo ligado. É um livro que não é um livro. É exatamente. O jogo do Harry Potter sem Harry Potter, né? Tem que encontrar o local. Dá pra eu sentir que ele puxa a minha mão aqui, ó. Ele puxa, tá vendo? Tem um imã, só que você tem que encontrar o local exato onde ele vai equilibrar aqui com o campo magnético. Aqui, mais ou menos aqui. Tá flutuando. Olha só, vou dar uma batidinha aqui, ó. Ah, que maneiro, mano. Tá flutuando. A varinha fica flutuando. É muito incrível, eu achei muito legal. Você pode deixar ele paradinho assim também, ó. Depois que ele encontra, você pode até girar rápido, assim que ele não vai cair. Mas, ó, dá pra ficar ali. Porra, muito foda! Em cima do livro. Muito, muito legal! E aí, fala pra mim, vocês curtiram? Ó, pra saber mais sobre o jogo Hogwarts Legacy, que lança dia 10 de fevereiro de 2023, ó, aqui na descrição tem um link pra você saber mais sobre esse jogo. E pra você conhecer todas as funcionalidades então era pra isso, pô, Kicks né? Pra 2023, coisar ali, esse né? SUV incrível, Chega de SUV, pô. super tecnológico e urbano. Porra, massa demais. Então, o livrozinho ele tem uma parada a mais. Agora, assim, uma pena o livro, a capa dele é muito bonita, né? Uma pena você deixar o livro assim, né? Você tem que deixar a capa dele pra baixo, né? Uma pena, porque a capa dele é mais bonita do que o interior, né? Vai ficar meio que perdido ali, né? Vai ser tipo assim, olha só, pá, mas quando você botar pra decoração, ele vai ficar ali, pra trás. Pô, legal a varinha voar ali. Eu não sei se ele vai ter aquela mecânica, que tem algumas coisas desse que fica flutuando, que você encosta uma vez e ele fica... ele fica girando forever, né? Ele não deve ter isso, não. Mas porra, maneiro demais, pô. A matemática da parada flutua, pô. Legal, gostei. Como diria a mulher, não é feitiçaria, é tecnologia. Nesse caso, sim, né? Pô, massa demais. Porque sou pobre, meu Deus. Sim, compartilhe de sua dor, Silva. Compartilhe completamente. Ai. Agora vê o preço. Cara, interessante, né? Que está aqui um unboxing, porra, de um canal da Warner Brasil, né? Será que nós temos um link para adquirir isso aqui no Brasil? Porque essas edições de colecionadores é muito difícil, né? Ter um acesso aqui. Bom, na descrição do vídeo não tem. Na descrição do vídeo não tem. Não sei se eles têm algum lugar oficial pra conseguir essa edição de colecionador. Ah, massa demais. Dá pra fazer o jogo da garrafa com as bruxinhas? Cara, visionário Silva, mano. Que isso, cara. Olha aí. O livro é mais interessante que o jogo. O Valhalla tá de cu doído, cara. Tá de cu doído pra caramba, porque todo mundo julgou ele de cego. O jogo vai ter dublagem em BR? Imagino que sim, o Matheus. A Warner costuma traduzir sim, cara. Que vai ser muito, muito bom, né? Pra quem tava jogando... Pra quem acompanhou Harry Potter desde pequeno, né? Ainda mais com a tradução que a gente tem que tomar bastante liberdade criativa, né? Então acho que ficou legal ser com a dublagem. Acho que vai ficar bem legal jogar dublado. O Warner não é Square. Né? Nesse ponto vem, né? Esse ponto vem. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Antes de sair, molecada, mete aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. E seguimos aqui no aguardo por Hogwarts Legacy. Tô ansiosaço pra esse jogo. Depois de ter visto a sala precisa ali, porra... Tô animado. A apresentação... É assim que você faz a apresentação. A Warner aprendeu, levou as críticas pro coração e agora vai ter uma parada boa aqui pra nós. Tô no aguardo agora da próxima apresentação aqui do jogo. Beleza, rapaziada? Um forte abraço pra vocês e nos vemos... Quando que nos vemos? Em live acho que vai demorar um tempinho. Mas conteúdos tem pra vocês o tempo todo, pelo menos 2 vídeos por dia aqui pra vocês. Fechou, rapaziada? Forte abraço e até mais, galera. Fui!